Olá, amigo! Essa semana nós iniciamos uma nova lição, a lição da Escola Sabatina Nova. Ela está falando o tema Educação e Redenção. E a lição número 1 tem como título, Educação no Jardim do Éden. A lição número 1 ela trouxe uma comparação do texto bíblico de Gênesis no Jardim do Éden com uma sala de aula. Seria muito fácil para um professor de escola, um irmão adventista que dá aula na escola pública ou na rede adventista, fazer esse paralelo e trazer essa ilustração para vocês como alunos da escola sabatina. Mas lembrando, a escola sabatina também é uma escola, só que ela é uma escola diferente das escolas seculares do mundo e até mesmo diferente da escola adventista privada, pois a escola sabatina ela não expulsa ninguém, né? Ela tem por objetivo acolher e propagar a graça de Cristo, né? É muito interessante a comparação, ela sim é propícia. O verso áureo da lição está no livro de Jó, capítulo 36, verso 22. Diz assim: Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Bom, esse verso está exaltando o poder de Deus. Está dizendo que Deus é grande, como o verso diz. E quem é mestre como ele? Quem é o ensinador? Quem é o mestre dos mestres? Somente Jesus. Ele é o evangelho vivo. É através dele que podemos entender melhor a revelação da palavra de Deus e é seguindo o seu exemplo e os seus passos que vamos encontrar salvação no nome dele. Mas note que o contexto do verso áureo da lição é no contexto em que Jó estava ali debilitado, ele não sabia o que acontecia consigo mesmo. Talvez você conheça a história, imagino que sim. Jó passava por aquele momento difícil da sua vida e que havia um grande conflito entre o bem e o mal. Também se parece muito com a lição, mas note que Jó, ele conversa com seu amigo Eliú. Eliú é uma boa pessoa, Eliú é uma pessoa como se fosse um cristão verdadeiro, de coração profundo, mas ele faz uma defesa de Deus para Jó como conselhos, mas Jó não carecia disso, pois ele sabia que havia algo de errado e não era com a sua comunhão e com a sua fé, pois ele era um homem temente a Deus. Mas Eliú também, como seu amigo, embora o contexto seja um pouco injusto, todos aqueles dizeres para Jó, Eliú era um cristão, um homem verdadeiro, temente a Deus, e essa defesa que Eliú faz do próprio Deus, nós podemos aproveitar. Por isso está no cano bíblico, né? Nós podemos usar nos dias de hoje, como está nesse verso, né? Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Tem alguém que é maior do que Jesus para nos ensinar? Ninguém é maior que Jesus. E a lição começa falando sobre a grande escola que era o Jardim do Éden, onde nossos primeiros pais estavam. É bem verdade que Jesus, que é o Criador, é aquele que cria, fez o homem à sua imagem e semelhança. E note que no capítulo 2 de Gênesis, quando Jesus termina a obra que faz, ele descansa e abençoa o santo sábado. Então, há uma ligação direta aí no Éden com o caráter de Deus, com quem Deus é. Como você identifica uma pessoa? Só pela fisionomia? Não, você identifica uma pessoa pela imagem. Qual é a imagem dessa pessoa? É o caráter, é aquilo que está na sua mente, no seu ser, aquilo que foi impresso nela através do conteúdo do que ela aprendeu, o que os seus parentes, o que a escola ensinou a essa pessoa, o que ela se tornou, o que ela se formou, o caráter. Assim que você identifica uma pessoa, pelo caráter. E Jesus cria o homem
Adão e Eva ali, faz Adão, depois faz a Eva, e ali se torna uma grande escola, onde os anjos do céu descem a ministrar a eles e ensinam eles a respeito de Deus. O próprio Deus tem um encontro com eles na viração do dia. É muito importante lembrar que há certas correntes de raciocínio que tentam refutar o livro de Gênesis, transformando ele num livro alegórico, quando ele não é um livro alegórico, ele é um livro literal. É um livro histórico, literal, que conta a história de como tudo se deu. O profeta Moisés escreveu esse livro, inspirado por nosso Salvador Jesus Cristo, para que chegasse até nós todas essas informações. E você pode ver logo no contexto de Gênesis capítulo 2. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Ora, algumas pessoas dizem que sábado poderia ser algo de judeu, né? Mas não. O sábado é bíblico e ele foi criado no Éden. E no Éden não existia judeu. O casal endêmico não era judeu. E foi criado no Éden o sábado. É um selo de Deus, é um sinal. O santo sábado está no santo decálogo de Deus. E Deus construiu aquele jardim depois do descanso, depois de criar o homem, depois de criar a mulher. Deus colocou ali no jardim, próximo da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia a árvore do bem, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estavam próximas. E nessa árvore Deus instruiu o casal que eles deveriam andar juntos. Olha aí como a escola de Deus ela é. Toda a viração do dia, toda a tarde, todo o pôr do sol, havia um encontro com Deus, em que Deus perguntava como eles estavam, trazia informações, instruía eles no caráter divino, e os anjos também desciam para ministrar até eles. E você que é pai, você que é mãe, pode entender melhor isso. Quando o seu filho nasce, o que o seu filho conhece? Nada. Você quem vai ensinando, você quem vai instruindo, você quem vai guiando. Depois, quando ele ganha certa autonomia, quem passa a ensinar? As outras pessoas que estão ao redor, a escola, todo um contexto que vai trazendo conhecimento a essa criança. Note que o casal no Éden já eram crianças adultas, nasceram grandes. Isso é muito interessante. Mas Deus ali, diariamente, numa escola de ensinamento. E você encontra a maior lição de toda a Bíblia, do livre-arbítrio que Deus dá, é ali no Éden, em que Deus permite que o casal escolha se quer andar com ele ou não, mas ele adverte. E você tanto sabe que Deus advertiu que quando Eva se afastou de Adão e foi passear pelo jardim e se deparou com a árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma cobra lá na árvore, em que o primeiro caso de possessão na história acontece, em que o inimigo de Deus só podia ir ali naquela árvore, ele não podia ficar passeando pelo jardim. E ele tomou posse da cobra, e ali conversou com Eva, entrou num diálogo com ela e enganou a mulher. Enganou ela. E as consequências desse engano nós encontramos até os dias de hoje, quando Jesus diz: é certo que morrereis. E quem que diz que não vai morrer? A serpente. É certo que não morrereis. E qual é a consequência disso nos dias de hoje? Vida com Deus provém de vida. Deus é vida, então você está com Deus, você tem vida. Fora de Deus não há vida. E foi isso que Deus disse: se comer, é certo que morrereis, você não estará comigo. E por que a árvore simbolizava toda uma questão de obediência? A árvore simbolizava o domínio ali daquele local. Deus conferiu o local a Adão e Eva para que cuidassem
muito bem daquele lugar. Eles eram governadores da terra. E o usurpador queria o governo para ele. Foi através dessa forma que ele tomou o governo. Mas note, o engano que perdura até hoje, da vida após a morte. Muitos creem que existe vida após a morte. De onde veio essa ideia de vida após a morte? É da serpente. Quando a serpente diz lá no Éden, é certo que não morrereis. Mas Deus disse, se comer, morrerás. E o ser humano morreu e o casal endêmico morreu. Nós não o vemos vivos até hoje. De fato morreram. Não existe esse negócio de vida após a morte. É coisa da serpente. Não vamos no caminho da serpente, vamos no caminho de Jesus. E o plano de Deus, a lição vem falando um pouco sobre isso. O plano de Deus é trazer ao plano original. É a redenção. Deus não abandonou o casal. Deus traçou o plano da redenção, já traçado desde a eternidade. Apenas revelou ao casal o plano da redenção. E a restauração. Deus tem um plano de restaurar todo o jardim ao seu plano original. Deus quer nos restaurar. Quer restaurar a mim e quer restaurar a você, irmão. E essa lição, ela nos mostra que precisamos estar ao pé da cruz. E a única maneira de estar ao pé da cruz para aprender dos méritos de Cristo é estudar a palavra. É somente através da Bíblia que Jesus vai nos ministrar nos dias de hoje. É conhecendo, é estudando, é pesquisando e é se aprofundando nesse livro maravilhoso que entenderemos cada vez melhor sobre os caminhos do nosso Salvador Jesus Cristo. É certo que se você estiver com Cristo, herdará a vida eterna. Não se esqueça disso. Jesus disse, errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Não seja você a errar por não conhecer as Escrituras. Venha fazer parte da escola de Cristo. Venha fazer parte da escola sabatina. Uma nova lição começou, a número 1. E você pode fazer parte dessa escola maravilhosa que nunca vai expulsar você. Essa escola quer abraçar você com a graça de Cristo. Uma nova lição começou esse trimestre. E com você vamos estudar essa lição. Amém, irmão?